pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso aqui, tá? Eu coloquei aqui anteriormente os cursos básicos e intermediários de Java, né? Mas houve uma modificação aqui na hora que eu fui me programar e eu esqueci de adicionar threads. Acho que é assim que escreve. E essa parte de design patterns eu vou colocar aqui em boas práticas, que mais tem a ver com ela, tá? Então, vocês estão vendo aqui eu mudando esse documento aqui ao vivo, que eu ainda não gravei isso, né? Mas sequencialmente vocês vão ver as aulas na ordem correta, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro vídeo aqui de boas práticas em programação e, na verdade, programação aqui de boas práticas que a gente vai usar é design patterns, que não necessariamente faz parte da linguagem de programação Java, né? Boas práticas são boas práticas de programação, assim como você tem boas práticas de lavar a louça depois que come, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui é fazer uma breve apresentação de falar o que são design patterns, né? A nossa aula de hoje consiste em introdução a design patterns. Eu vou tentar fazer dentro dessa aula aqui e explicar alguns padrões de projeto, tá? E nesses padrões de projeto, a gente vai adotar a, o trabalho e a codificação com Java em cima deles, tá? Então, primeiramente, o que são design patterns, né? Design patterns, é, padrões de projeto na programação, referem-se a soluções recorrentes para problemas comuns no desenvolvimento de software. Eles representam abordagens testadas e comprovadas para resolver problemas específicos, oferecendo uma estrutura para o desenvolvimento de software mais eficiente, flexível e fácil de manter. Resumo da ópera: design patterns são soluções que a gente já tem pré-programadas para atender problemas complexos que envolvem uma codificação muito grande, certo? Ao longo desse vídeo de hoje, a gente vai tentar aqui demonstrar alguns padrões de projeto. Eu não vou demonstrar todos, mas vou tentar demonstrar aqueles que são mais recorrentes, tá? E qual é o meu preferido, né? E mencionar aqui com aqueles que você pode aplicar no seu dia a dia, tá bom? Então, primeiro a gente tem os padrões criacionais, tá? A gente tem o Factory Method, que é um padrão que você tem um objeto, um método que cria aquela instância já com o objeto preenchido, né? Eu não vou ler esse texto aqui, mas vou resumir a história. O Factory Method ele cria, tem um método de criação para aquela instância, né? Você tem uma classe lá e você fala assim, olha, ninguém vai criar essa instância dessa classe a não ser esse método, ok? Então, aí, o Factory Method, ele tem esse padrão criacional. Dentro do Factory Method, nós temos o Abstract Factory, que é uma fábrica abstrata que outros classes podem estender a ela, né? Então, você tem sempre uma forma de criar padronizada no Abstract Factory e toda classe que estende o Abstract Factory já tem aquele padrão criacional que você obriga a criar daquela forma aquela classe lá quando for estendida essa fábrica de extensão, tá? Então, toda vez que você estende, você tem que ter um método lá de extensão de criação, tá? O singleton é a forma de você dar uma instância para quem te chama aquela instância. Olha, eu vou te dar a minha instância, mas vou te dar essa instância. Você não pode instanciar diretamente a minha, a minha classe. A instância que vai valer é a instância que eu vou te passar aqui, geralmente static, né? Você chama aquela classe estaticamente e ela te dá a instância do jeito que ela vai dar, tá? No dia a dia a gente tem alguns usos disso, né? A verdade grande é que dentro do Spring Boot a gente para de usar singleton, porque a gente deixa o Spring gerenciar isso para a gente com a instância do Spring, tá? Padrão build é um padrão muito conhecido, né? Se não me engano, tem até o Lombok aí, quem conhece, é uma maneira de você padronizar a criação com os argumentos que são passados. Eu gosto muito do padrão build, ele facilita muito a criação de um objeto, fica até mais bonitinho, em vez de você fazer aquele new, set, nome, set, não sei o que, você tem um padrão lá com os campos que você deseja criar, certo? O adapter. O adapter é muito legal para você trabalhar com interface, né? Você tem lá uma maneira de, por exemplo, enviar e-mail. Você tem de vez de você fazer a implementação funcional direta, você tem um adapter no meio do caminho. O adapter ele se coloca
muito parecido, né, muito usado na arquitetura hexagonal, onde você tem a famosa Port and Adapters, que você tem um lugar onde você tem todos os adaptadores de interface, né, e quem está conectado a ele, você tem lá as implementações das interfaces de conexão. Por exemplo, para enviar e-mail, você pode ter uma classe que implementa um tipo de envio de e-mail e outra que implementa outro tipo de e-mail, certo? Mas vamos supor que você tenha bancos de dados diferentes. Você tem um banco de dados, por exemplo, olha, quando eu tiver é, implementando essa aplicação, estarei usando o banco de dados em MySQL, certo? Mas um dia alguém vai lá e fala, vamos trocar aqui a maneira que a gente vai implementar a leitura desse banco de dados e a gente vai ter que trocar o banco de dados. Então, a gente não mais vai ter que trabalhar com o banco de dados. MySQL, ele vai trabalhar agora com um banco de dados NoSQL, um banco de dados não relacional. E aí você troca a implementação seguindo o contrato da Adapter, tá? E por isso que eu disse que interface, né, tem que ser obedecida, o contrato tem que ser obedecido. Para isso, você tem que fazer uma leitura correta do DDD, ok? Mais uma vez, por exemplo, você tem que trafegar dados do DDD. Por exemplo, clientes, dados de clientes. Você sempre trabalha com o objeto de domínio clientes e quem implementa essa consulta, o salvamento, a alteração, ele trabalha mais aglutinado naquilo que ele foi feito para ser feito. Por exemplo, para persistir um dado, ele pode trabalhar da maneira que quiser, com DB2, com Oracle, com MySQL, com bancos não relacionados como o DynamoDB da AWS, com MariaDB. Não interessa quem está chamando essa camada, aquela camada que se resolve entre si. Eu quero o objeto de domínio devolvido para mim. Então, é muito importante fazer o DDD correto para que eu devolva, né, ao objeto de domínio meu. O meu interesse não é saber como é que o banco de dados trabalha nessa etapa. É chamar uma interface que isso se resolva para mim, certo? Então, o adapter tem essa característica muito importante, tá? De isolar esse ponto dessa complexidade e deixar afastado o outro, ok? Decorator, tá? Decorator, o que é a ideia? Você tem lá um exemplo que eu vi muito interessante. Você tem uma classe café e aí você quer colocar em cima desse café leite, né? Então você tem essa etapa de adicionar informações à classe que você quer de destino. Então o decorator serve muito para isso, né? Você vai visitando, como se fosse um padrão visitor, vai visitando as classes que você deseja adicionar informação, tá? O proxy é muito usado no Spring Boot, né, no Spring contexto geral, porque ele proxia, né? Vamos dizer o nome mais direto assim. Você chama ele e ele que chama a classe real, tá? Às vezes é interessante para você trabalhar com aplicações que tem que fazer uma interceptação de algo, tratar aquele algo para chamar a coisa real, tá? Muito mais usado do padrão Spring, então você vai ver muito isso na stack do Spring, muitas classes proxy, né? Ela geralmente faz isso para chamar a sua instância e controlar a injeção de dependência da sua instância. Então, por debaixo dos panos, ela faz uma relação com o proxy. O Composite, eu tentei entender, desculpa, eu não entendi muito isso. Esse negócio de árvores, eu nunca usei, então eu vou ser sincero, vou pular. O padrão comportamental, Behavior Patterns, né? São padrões comportamentais, né? E esses padrões, né? Eu vou confessar que o meu preferido é o Strategy, eu vou explorar depois, mas esses padrões aqui, Observer, padrões geralmente que você vai ficar vendo o estado daquele objeto, né? E vai ficar vendo toda hora ele. E na hora que ele mudar, você vai lá e implementa alguma coisa. Muito usado, né? Para você trabalhar com mensagens, eventos. Por exemplo, o JavaScript tem lá o event, para você se inscrever naquele event e saber se ele vai mudar de determinada maneira. E aí, quando mudar, você vai lá e pega o resultado daquela mudança. O Kafka com tratamento de string de dados, né, mensagens. Olha, recebeu a mensagem, eu estou observando aquela fila, estou listening, escutando aquela fila, então estou observando aquela fila. Isso também é um padrão comportamental observer. E strategy. Strategy é o seguinte, você tem um bocado de if, né, e cada if trata as seguintes situações, tá? O strategy serve para você tratar de maneira é, é,
menos codificada com ifs, de maneira que você trata as condições separadamente em implementações à parte, tá? Então, estratégia é muito isso. É muito usado para você trabalhar com condições de aplicações, por exemplo. É muito usado para você trabalhar com imposto. Você calcular impostos, né? Olha, tem vários tipos de impostos, então o Strategy me facilita esse cálculo, né? Para quem trabalha com sistemas de contabilidade, isso é muito bom, né? Então aí o Strategy é muito interessante para isso. Temos o Command. Command é muito usado para bets, tá? E você tem lá um padrão de você executa tarefas, e aí você tem uma fila de execuções, né? Existe também o padrão de execuções onde você tem o produtor, o consumidor, né? O produtor, né? O consumidor e depois acho que é, é, reading, execute e write, uma coisa assim. E você vai enfileirar aqueles comandos e vai fazer em fila, né? Você também pode pensar em algo semelhante com o Kafka, né? Você tem um produtor de dados, você tem um consumidor do dado ali com o padrão observer. É muito legal esse padrão. A gente usa para batch, a gente usa para trabalhar com Kafka também, onde você está comandando e produzindo uma mensagem, tem outra ponta lá consumindo essa mensagem. Mas, basicamente, você trabalha com o padrão FIFO, né, do command, né? Você produz operações, enfileira as solicitações e vai definindo a execução na linha do tempo lá. Recebe um command, vocês enfileiram o procedimento a ser feito e finaliza o processo, né? O command é muito usado para trabalhar com sequências de operações, né? Imperator é muito usado para fila de lista, né? Você tem uma lista e você, de vez de você correr essa lista como uma posição de memória, né? A gente fez com exemplos com lista, você usa o iterator e percorre perguntando: existe mais um elemento nessa lista? Né? E aí você avança esse elemento se tiver. Se não tiver, você não encerra o for. Muito importante isso, porque você não abre o próximo registro da lista sem tiver realmente um registro na lista. Tá? Bem usado na paginação com o Spring Boot, né? Você paginando os registros de uma rede, tá? Então, essa é a nossa apresentação, introdução a Design Patterns, né? A gente passou por designs comportamentais, estruturais e criacionais, tá? Inicialmente, a gente vai fazer, nas próximas aulas aqui, o padrão Factory, o padrão Singleton, o padrão Builder, não, em uma aula. Depois, em outra aula, a gente vai trabalhar com o padrão Adapter, o padrão Proxy, ok? Nessa segunda aula. Eu não vou fazer Decorator nem Composite, porque eu uso pouco esses aí. Talvez o Decorator eu vou trocar pelo Visitor, tá? Para ficar mais claro. Então, vamos lá. Nessa próxima aula de padrões estruturais, eu vou fazer o Adapter, o Decorator, que eu vou trocar para Visitor, e Proxy, que a gente vai ver muito no Spring Boot. E, por final, os padrões comportamentais, onde eu vou trabalhar com o Observer, se bem que eu não vou trabalhar com o Observer porque eu teria que explicar um conceito antes de threads. Então, eu vou parar o Observer e vou trabalhar com o Strategy e o Iterator, né? O Command posso fazer também, vou ver se eu consigo fazer tudo numa aula só. Strategy, Command e Iterator. O Observer eu não vou fazer porque eu teria que trabalhar com eventos. E no momento eu quero fazer uma coisa muito mais simples para fixar na cabeça, ok? Então, fique aí no próximo vídeo, a gente vai ter as implementações Java desses padrões aí, ok? Agradeço a todos no comparecimento do vídeo, se puder compartilhar, clicar em gostei, comentar, comentários que são proveitosos, não comentários raivosos, porque comentários raivosos serão sumariamente deletados. Agradeço a todos o envolvimento do canal, muito obrigado e até o próximo vídeo.